que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem vos fala é a professora Arte Xavier, professora da disciplina de História. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a gente já viu nas aulas anteriores, que foram os movimentos anticoloniais na América Latina. Em específico, nós estamos vendo os do Brasil, o que aconteceu no Brasil durante o século XVIII, que revoltas foram essas, que guerras foram essas e por que essas guerras ocorreram. É isso que a gente vai ver aqui. Então, isso daqui a gente já viu, então vai encaixar como resumo para que a gente consiga fazer a nossa atividade avaliativa, ok? Vamos prosseguindo aqui a temática. Este tema, movimentos anticoloniais na América Latina, nós vamos separar aqui, eu separei o que tem no livro de vocês, que são 3 grandes revoltas, que são revoltas ditas nativistas. Então, antes que a gente fale delas, a gente tem que entender que revoltas são essas. Então, eu vou colocar aqui para vocês. As revoltas nativistas dizem respeito a revoltas que ocorreram no território onde hoje é o Brasil, ok? Só que não tinham caráter de se distanciar da sua metrópole. Por quê? Como assim, professora? Nesse momento, como a gente já sabe, nós estamos estudando o Brasil colonial, ou seja, nós pertencemos aos portugueses, eles mandam na gente, eles dizem pra gente o que é certo, o que é errado, quanto de imposto devemos pagar, quem é o nosso governante, que no caso é sempre o rei ou a rainha de Portugal. Então, nessa época, gente, o que a gente tem que ressaltar sempre é que nós pertencemos a Portugal. Nós não somos o Brasil, pertencemos a nós mesmos. Nós não somos donos do nosso próprio nariz. A gente pertence aos portugueses, então eles mandam e fazem o que querem com a gente. E fazem e conseguem fazer. Só que não é tão fácil quanto parece, ok? A gente também brigou bastante com os portugueses. A gente não queria que eles fizessem tudo o que eles quisessem aqui no nosso território. E é aí que entram as revoltas nativistas. Elas são revoltas de nativos, de pessoas que moram e nasceram aqui, ok, nesta terra, na terra chamada por uns de Brasil e por outros de Grão-Pará e Maranhão, porque nessa época tem um período em que Grão-Pará e Maranhão é uma colônia diferente de Brasil, né, do estado do Brasil, que eles vão chamar. Só que lembrando que não existe um país nessa época, nós somos somente colônias e pertencemos aos portugueses, e a gente não tem um ideal de nação brasileira, de sou brasileiro com muito orgulho e muito amor, ou muito menos a noção de hino nacional, de bandeira, não tem nada disso. Tudo que a gente tem aqui é que a gente sabe que nós pertencemos a Portugal, nesse momento histórico. Então, essas revoltas elas vão ser localizadas de maneira regional. Regionais, elas não vão ocorrer, tipo, no Brasil todo. Quando fala assim, revoltas nativistas no Brasil, não é revoltas no Brasil por completo. É uma revoltinha ali em Minas, outra revoltinha ali no Maranhão, outra revoltinha ali em Pernambuco. Eu falo revoltinha, mas na verdade foram brigas bem feias que a gente encarou uns com os outros. Então, bora descobrir que são elas. Lembrando que nenhuma dessas revoltas são para alcançar a independência do Brasil. Não tem ninguém aqui querendo independência, tá, gente? Ninguém. Nessas daqui que eu vou mostrar para vocês, ninguém quer independência. Então, olha aqui o território do Brasil na época. Nós temos um corte nesse, eu não sei se vocês notaram, que é onde hoje é o estado do Acre. Por que a gente tem esse corte? Porque na época o Acre ainda não pertencia ao Brasil. O Acre só vai pertencer ao Brasil lá pelo século XX, quando a gente compra ele da Colômbia. Então, por enquanto, o Acre ele não pertence ao Brasil. Nós temos aqui estes territórios, essas regiões, onde vão ocorrer diversas revoltas nativistas, só que vamos focar aqui onde hoje é Minas Gerais e São Paulo. Vamos focar aqui em Pernambuco, né? E vamos focar outra no Maranhão, que são 3 importantes revoltas que vão ocorrer. Vamos à primeira rapidamente. A gente já viu essa, né? A revolta dos irmãos Beckmann. Quem são esses caras? Os irmãos Beckmann são de origem alemã, são grandes fazendeiros e latifundiários no estado do Maranhão. Então, lá no Maranhão, a gente tem os irmãos Tomás e Manuel. Guardem o nome deles dois. Por quê? Porque vamos entender um pouco como é o contexto do Maranhão em 1684, para ter ocorrido uma revolta no Maranhão. Então, qual é o contexto do Maranhão? Para que a gente não se perca nesse assunto. O contexto do Maranhão é o seguinte: eles estão vivendo de buenas entre aspas, né? O nosso sistema ele é escravista, então a gente escraviza os indígenas, a gente escraviza negros africanos, e os fazendeiros estão vivendo tranquilamente suas vidas no Maranhão, que hoje é o estado do reggae, não é mesmo? Então o Maranhão ele fica, nesse momento, separado das outras colônias, né? O Maranhão ele é um estado diferente do estado considerado o estado do Brasil. Então é só o Maranhão que pertence a Portugal. Então o Maranhão ele é um estado que vai haver alguns problemas relacionados ao comércio. Então, assim, quando Portugal, de repente, olha para o Maranhão e fala, ok, Maranhão, acho que a gente está te deixando muito livre. Vou colocar lá uma companhia de comércio para vender
tudo e trazer lucro para a coroa. Então a coroa resolve levar para o Maranhão uma companhia de comércio chamada Companhia de Comércio do Maranhão. E essa companhia de comércio, ela vende tudo. Vende comida, vende roupa, vende sapato e vende escravizados. Qual o problema disso, gente? O problema disso é que essa venda, ela acaba não suprindo as necessidades desses povos que moram no Maranhão e eles ficam com raiva porque eles mesmos não podem mais vender nada. Tudo para eles agora tem que ser na companhia. E se a companhia quiser aumentar os preços, se a companhia não tiver produtos suficientes, aí paciência. Então, assim, isso irritava muito os maranhenses, Portugal ter colocado essa companhia lá no território. Ou seja, vão ocorrer algumas divergências entre eles. Eles já têm um grande problema com a escravidão indígena, porque os jesuítas estão no Maranhão pentelhando e perturbando os fazendeiros que escravizam indígenas, porque os jesuítas e os indígenas nessa época estão melhores amigos. Então, assim, os jesuítas eles começam a fazer uma forte campanha com a coroa portuguesa para que não se escravize mais indígenas, enquanto os fazendeiros fazem uma forte campanha para a expulsão dos jesuítas de lá da região. Então, para tentar sanar esse problema, quando traz a Companhia de Comércio do Maranhão, eles falam, ok, vocês não podem mais escravizar indígenas, essa é uma ordem da coroa. A partir de agora, vocês têm que comprar pessoas vindas da África, o que não é algo muito bom da mesma forma. Então, eles compram pessoas vindas da Companhia do Maranhão. Então tá, a galera dos fazendeiros da região, ok. A elite local falou, ok. Se vocês derem conta de suprir as necessidades de escravizados, então a gente aceita vocês terem mandado essa galera. Então, os participantes dessa grande revolta que é a elite local, eles vão ficar com raiva da Companhia de Comércio do Maranhão, porque essa Companhia de Comércio do Maranhão não vai levar escravizados suficientes para eles. Então aí que começa a treta. Então vamos ver aqui uma imagem aqui da escravidão indígena no Maranhão. Aqui os indígenas sendo levados para serem escravizados pelos fazendeiros, né? Era muito comum na época. Além disso, nós temos aqui um dos irmãos Beckman, né? O Manuel Beckman, um dos grandes famosos dessa revolta. Agora vamos entender essa Companhia de Comércio do Maranhão. Ela vai prometer suprir com escravos a região toda, prometo. Galera, a gente vai trazer esse comércio, mas ele vai suprir os escravizados em toda a região. Não precisa escravizar indígena, porque a gente vai trazer 500 escravizados da África todo mês para vocês, de boa, e vai ficar tudo certo. Então, assim, eles prometem uma quantidade absurda de escravizados que não conseguem levar. Então, o não cumprimento dessas metas vai gerar um atrito, um conflito entre eles e os colonos. E aí, essa má administração vai fazer com que os colonos fiquem com raiva e se oponham à presença da empresa lá no Maranhão. E é aí que surgem os irmãos Beckman, entendeu? Eles são um dos grandes latifundiários descendentes alemães que moram ali no Maranhão, donos de escravizados, donos de engenho, que vão brigar pela permanência dessa companhia geral em função da expulsão delas. Eles querem expulsá-la de lá do Maranhão. Então vai começar a guerra. Uns 60 homens esperam o governador da capitania do Maranhão, viajar. Quando eles viajam, ele pega e invade a companhia no depósito, saqueia tudo, quebra tudo e no final ainda toma o governo e fica um tempinho lá no governo. Só que, gente, o resultado desse conflito com certeza não vai ser algo bom, né? Quando eles invadem, esses rebeldes vão se manter um mês no governo dessa região. Só que a coroa portuguesa ela vai realizar uma repressão violenta, né? A retomada dele vai ser bem violenta. Então ela manda caçar e matar e executar todos os líderes dessa revolta, inclusive os irmãos Manuel e Tomás Beckman. E aí, resultado de tudo, foi normalizado o abastecimento de escravizados na região e o fim do monopólio do comércio de escravizados pela elite, porque agora o comércio de escravizados será da Companhia de Comércio do Maranhão, ou seja, quem ganhou? Portugal wins. Essa revolta Portugal ganhou, ok, meio? Então, essa daqui é o primeiro conflito que nós estamos vendo de revoltas nativistas.